Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estudo das obras básicas, estudo da quinta obra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, episódio de número 195, capítulo 14, que tem como título Os Fluidos. Estamos estudando a segunda parte desse capítulo, que é a explicação de alguns fatos reputados miraculosos. Hoje, nesse episódio, estudaremos o item 37, que está na parte das aparições e transfigurações. No episódio anterior, nós vimos a definição do que seria a gênere. A gênere é a materialização palpável e longa de um espírito, do qual, como vimos, na Bíblia existem vários exemplos. Fazendo uma relação com o Livro dos Espíritos, na parte do Livro dos Espíritos que fala da emancipação da alma, nós vamos ter duas questões de interesse para o nosso estudo de hoje, que é a questão 401 do Livro dos Espíritos e a 407. Às perguntas de Kardec, os Espíritos respondem. Na questão 401, que durante o sono afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Bom, como eu disse para vocês, essa resposta à questão 401, que fala da emancipação da alma. Quando Kardec diz alma, ele está querendo dizer o espírito encarnado. Então, neste caso, o que está se explicando aqui? Que o espírito encarnado, ou a alma, como dizia Allan Kardec, ela pode se desprender ou se emancipar durante o sono, porque durante o sono afrouxam-se os laços que prendem a alma ao corpo. Assim, ela pode se lançar em relação mais direta no espaço e na relação com os espíritos. E na 407, ainda eles complementam. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Por que trazer essas questões agora? Porque o item 37, ele vai nos falar da materialização de espíritos encarnados e não só de desencarnados, e que o fenômeno acontece, a explicação para esse fenômeno é a mesma que a materialização de espíritos desencarnados, só que quando estamos falando de espíritos desencarnados, como já recordei, nós falamos isso e o nome que foi dado a Kardec é a gênere. Agora, quando o espírito está encarnado, isso é um tipo de mediunidade chamada de bicorporeidade. Ainda antes de fazer a leitura do item específico que vamos estudar, já preparando para eles, na Revista Espírita de 1858, cujo título do artigo é Aparições, Kardec vai trazer algumas informações sobre essa questão das aparições de espíritos da aparição de espíritos encarnados. Então ele vai nos dizer que tem, pois, o espírito dos envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutivo, o corpo, e outro etéreo, vaporoso e indestrutível, o perispírito. A morte nada mais é que a destruição do envoltório grosseiro, é a roupa ousada que deixamos. O envoltório semimaterial persiste, constituindo, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom que notemos, absolutamente não é a alma, é apenas o seu primeiro envoltório. Então, a presença e a identificação do perispírito explica muitos dos fenômenos reputados de miraculosos.
inclusive as aparições, tanto de desencarnados, porque o desencarnado ele só não tem o corpo de carne, o corpo físico, mas ele permanece com um outro evuntório, que é o perispírito, e que os encarnados também têm perispírito, por isso algumas mediunidades, como é a da bicorporiedade, pode ser explicada pelo próprio perispírito que age. Assim, Kardec conclui que a descoberta do perispírito, portanto, se assim nós podemos expressar, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa via inteiramente nova, como nós estamos bem vendo nesse capítulo, não é mesmo? Agora sim, finalmente a leitura do item 37, que é bastante curto e por isso que eu acabei tendo que relembrar algumas coisas e fazer um preâmbulo para chegar nela. Então, no item 37, Kardec vai nos dizer que, sendo o perispírito assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens, que deu lugar à crença nos homens duplos. E tem uma nota de rodapé. Então, homem duplo por quê? Porque ele está ao mesmo tempo em dois lugares, só que num desses lugares o seu corpo físico está entorpecido. No outro, não é o seu corpo físico que está, mas uma materialização do seu perispírito. Aí a nota de rodapé, Kardec vai dizer que exemplos de aparições de pessoas vivas nós podemos encontrar na Revista Espírita de dezembro de 1858, em fevereiro de 1859, agosto do mesmo ano e novembro de 1860. Não pude trazer todas para vocês, mas trouxe uma em especial, a de fevereiro de 1859 e outros casos que aconteceram, um que aconteceu após Kardec e outro que Kardec traz no Livro dos Médiuns. Então, esse fenômeno de bicorporiedade ou bilocação nada mais é que a alma que está em desdobramento, ela adquire visibilidade para as pessoas comuns, ou seja, não médiums. Então, casos mesmo de materialização. Em alguns casos, chega até a tangibilidade, é possível que sejam tocados, como nós vimos no caso de Agênese, no caso espiritual mesmo, e Jesus, que em um dado momento ele não podia ser tocado, em outro ele já podia ser tocado. Exemplos que nós temos na história e desse fenômeno da bicorporiedade é de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso, Padre Pio e Eurípides Barçanufo. Aqui eu vou trazer o Santo Antônio de Pádua, que é citado no Livro dos Médiuns pelo próprio Kardec, e um caso mais recente aqui no Brasil, de Eurípides Barçanufo. Então, esse fenômeno da bicorporiedade de Santo Antônio de Pádua vai ser relatado, como eu já adiantei, no Livro dos Médiuns. Santo Antônio de Pádua nasceu em Portugal em 1195, desencarna aos 36 anos em 1231. Conta-se que ele estava pregando na Itália quando seu pai, lá em Lisboa, ia ser supliciado, condenado por um assassinato, do qual ele era inocente. E no momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra, prega para as pessoas que estavam ali em Lisboa, faz uma defesa do pai e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então as pessoas o viram pregando em Pádua e o viram defendendo o pai em Lisboa.
E um espírito, em comentando essa colocação lá no Livro dos Médiuns, diz que esse fenômeno é perfeitamente possível, porque quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, esse comunicado é do espírito de Santo Afonso. Ele mesmo tinha, né, em alguns momentos, conseguia executar esse fenômeno da bilocação. O outro exemplo prometido, Eurípides Barçanufo, que nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1880 e desencarna em 1918, durante o surto de gripe espanhola, inclusive pela própria gripe espanhola. Eurípides Barçanufo foi educador político e jornalista, um dos expoentes do espiritismo no Brasil. Tinha vários tipos de mediunidade. Ele era um médium inspirado, era vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, fazia desdobramento e também teve casos de fenômenos de bicorporeidade. Trouxe um para vocês, que é o caso do parto mediúnico. Uma senhora de uma fazenda distante de Sacramento estava para dar à luz, e Eurípides Barçanufo foi chamado, e ele se põe a caminho para a fazenda que ela morava, fazenda da Gameleira. Ele se põe a caminho com dois outros companheiros, porém, já passado algum tempo da viagem, ele pergunta aos companheiros se faltava muito para a fazenda, né? Aí os companheiros dizem que não faltava muito. Então ele diz assim, eles perguntam por quê. Ele fala, porque acabo de fazer o parto na senhora Ana e não há necessidade de prosseguir a viagem. Mas, já que estamos perto da gameleira, vamos tomar um café na fazenda da senhora Ana Costa. Isso de fato se deu. Quando ele chega, né, o parto já tinha ocorrido e as pessoas tinham presenciado ele fazendo o parto. Então, por isso que ficou conhecido como parto mediúnico, porque Eurípides Barçanufo conseguiu se materializar e, né, ajudar no parto aí da senhora Ana Costa. Na Revista Espírita de fevereiro de 1858, eu falei que eu ia trazer de 59, né? Me enganei, era de 58. Então, na de fevereiro de 1858, Kardec vai falar nessa revista sobre os fenômenos de bicorporeidade, e ele vai citar uma situação em que é relatado a ele que um espírita de uma outra cidade, ele identificou fenômenos de mediunidade no próprio filho, e ele está relatando aqui, e o filho acaba que tem uma experiência nessa de bicorporeidade que é relatado a Kardec. Eu separei uns trechinhos, vou ler para vocês. O guia, né, o mentor do menino, mostra para ele um caso no livro, e era um caso em que a pessoa fazia uma certa viagem com essa situação de bicorporiedade, né? Viajou sem precisar dos meios de transportes tradicionais. Então o menino diz: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, disse o guia, aonde queres ir? A Londres, para ver os amigos, respondeu meu filho, designando os que desejava visitar. Amanhã é domingo, foi a resposta, e não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8h30. Na próxima sexta-feira, receberás uma carta de teus amigos, censurando-te por haveres permanecido tão pouco tempo com eles. E de fato, o rapaz foi e a carta chegou. A carta chegou com uma porção de detalhes, diz o pai,
que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Como disse, tenho a carta a provar que nada inventei. Então, um caso do jovem que vai a Londres utilizando-se, ajudado por seu guia nesse fenômeno de bicorporiedade, ou seja, se fez ver pelos amigos, até almoçou com eles. No final desse mesmo artigo, Kardec invoca Santo Afonso e lhe faz algumas perguntas. Eu destaquei a pergunta de número 5. Kardec pergunta: poderias dar-nos a explicação desse fenômeno, ou seja, da bicorporidade? A resposta: sim. Quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, do seguinte modo: sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandone então o corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, deixando a matéria imunda num estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte, porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. O corpo, então, aparece no lugar desejado. Creio que é tudo quanto desejais saber. Uma boa explicação do fenômeno, não é? E por fim, para encerrar o nosso estudo dessa semana, uma reflexão que eu encontrei na Revista Espírita, naquele artigo sobre as aparições, e que eu gostaria de fechar esse estudo com vocês. Kardec diz: o microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado, como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Assim despeço-me. Abraço fraterno.